Juntam-se a nós, nesta tarde em direto, Mia Couto e José Eduardo Agualusa, também o jornalista Bruno Horta. Bem-vindos, obrigada pela disponibilidade de todos. E nós, de facto, não precisávamos de um motivo especial para os convidar, todos são bons, mas existe este livro, chama-se O Terrorista Elegante, eu tenho aqui na mão neste momento, e reúne, neste caso, 3 novelas escritas a 4 mãos. Muitos e-mails trocados, muitos encontros para escrever estas 3 novelas? Sim, eu acho que cada uma destas novelas teve um processo diferente. A primeira delas foi quando o Zé foi convidado para escrever para um grupo de teatro, e diz ele pode confirmar isto, que por uma razão de preguiça pediu que isso fosse feito a 2, não é? E portanto juntei-me a ele e trabalhámos em cima de uma história que eu já tinha. Sim, a primeira foi, sim. sem dúvida. E, bom, essa foi completamente à distância, foi feita em 3 dias, só por e-mail, mas salto já para o último já foi feito na presença um do outro. Nós isolamos-nos numa casa perto de Maputo e ficámos ali 2 semanas a trabalhar, e de facto esse foi mais intenso, e esse é mais difícil separar qual é a autoria de um e do outro. O último, que é o primeiro, no caso dos contos, Terrorista Elegante, ou seja, depois de termos feito as peças, a seguir tivemos esse trabalho de transformar em contos. Mas só é possível escrever algo assim quando se conhece muito bem a pessoa que está a trabalhar connosco. Sim, eu acho que sim, e sobretudo quando não só as pessoas se conhecem, mas têm um sistema de trabalho que é muito parecido, não é? Portanto, um método semelhante, porque sim, que é um não método, quer dizer, que é uma ausência de método, de facto. A ausência de método no sentido em que há 2 grupos de escritores, 2 escolas, vamos dizer assim. Há aqueles escritores que começam a escrever depois de já terem o livro todo pronto na cabeça e têm toda uma estrutura. Há escritores que montam, inclusive, não é? Toda uma arquitetura antes de escrever o livro, portanto sabem tudo sobre o livro. E nós não funcionamos dessa maneira. Nós não sabemos muito pouco, e portanto começamos a escrever para saber mais, não é? Escrevemos para saber o fim. E é isso que o Mia diz, que é uma ausência de método. Eu acho que é um método também ele, não é? Mas como é que se trabalha em conjunto? Da mesma forma que se trabalha sozinho, não é? Só que nós sozinhos temos as nossas próprias vozes interiores, e aqui temos a possibilidade de dialogar, é mais divertido. Mas é o mesmo, exatamente o mesmo método, que é ir procurando a história através das personagens. Os personagens conduzem-nos ao longo da história. E é algo que vão fazendo muito um com o outro também fora deste livro, ou seja, em nome individual, quando escrevem, partilham um com o outro aquilo que estão a escrever? Sim, é quase sistemático, não é? Eu já conheço o novo livro do Agualusa, ele conhece o livro que eu vou publicar a seguir, e trocamos ideias, opiniões, e digamos, acho que portanto, estes livros surgem já no contexto dessa relação. É quase um pré-editor neste caso também, não é? Funcionamos assim, não é? Sim, somos editores um do outro. Sim, e sem pagar. Como é que se aproximaram um do outro, e porquê é que decidiram trabalhar em conjunto? O Zé sabe melhor essa história. Não, foi quando o Mia publicou o primeiro livro de contos em Portugal, que foi As Vozes Anoitecidas. Eu, na altura, escrevia recensões para o Expresso. E aquele livro foi um livro que me tocou muito. Lembro muito bem isso, lembro do impacto que me provocou. Não me lembro nada do que é que escrevi, mas devo ter escrito bem, porque me recordo perfeitamente que foi um livro que me trouxe. Aquilo era uma coisa completamente nova. E era uma coisa necessária, além do mais, né? Que era importante acontecer. E o Mia leu aquela crítica e gostou, e pediu a uma amiga comum que nos apresentasse. E até hoje encontramos. Sim, há uma hora atrás, Ana Mafalda Leite. E jantámos em casa dela. Há uma foto desse encontro. Estamos os dois com umas longas barbas talibãs. E pronto, e ficámos amigos logo nessa altura. E vão partilhando muito aquilo que vos preocupa também no mundo, aquilo que vos vai indignando também, um com o outro? Sim. E qual foi a última? Foi a questão do Prémio Camões? Indignação? Não, temos aqui uma discórdia, porque eu acho que era desnecessário, quer dizer, e que, aliás, o Chico Buarque ficou aborrecido com a iniciativa do Mia. Não é aborrecido. Quer dizer, eu já consegui que ele não assinasse, e agora vem este senhor aqui insistir para eu ter uma coisa assinada pelo Bolsonaro, que evidentemente ninguém quer, não é? Não, a minha ideia não era exatamente o Chico Buarque, eu acho que
parte deste grupo de pessoas que recebeu o Prémio Camões, fazemos uma declaração conjunta de indignação por causa da postura de um homem, deste presidente que digamos que se coloca de fora. Mas depois recebi uma mensagem vinda indiretamente do Chico dizendo: é melhor que ele nem assine, portanto ninguém faça pressão para isso, e tem toda a lógica. E, portanto, o próprio Chico já disse que ganhei o prémio outra vez, não é? Ganha duas vezes, não é? E portanto, em que ponto é que ficou agora essa sua iniciativa? Não, deixou de ser iniciativa. deixou de ser iniciativa minha e deixou de ser iniciativa alguma. Acho que eu entendi. Era mais em nome daquilo que é, digamos, esta proclamação de uma coisa de liberdade absoluta para que os escritores não tenham este tipo de entraves, mas afinal não é um entrave, é o contrário. O próprio Chico, e com razão, acha que isto é uma benção. O facto de um homem daqueles se recusar a dar um prémio duplica o valor ele não simbólico. Recusa dar o prémio, inclusive o prémio já foi entregue. Ele recusa colocar a assinatura assinar dele. o diploma, não é? Sim. O que é que o José Eduardo Agualusa pensa disso? Não, exatamente o que me disse. Também acho isso. Toda a política do Bolsonaro, na verdade, é uma antipolítica. Quer dizer, nos lugares da cultura ele coloca pessoas contra a cultura, no lugar da proteção do ambiente coloca pessoas contra o ambiente, etc. No lugar da diplomacia coloca antidiplomatas. Todo o governo do Bolsonaro é um antigoverno, não é? E, portanto, não esperava outra coisa do Bolsonaro senão que ele dissesse que não queria assinar este. O problema não é esse. O problema é o que é que ele vai fazer com o Prémio Camões, por exemplo, não é? Políticas de língua do Brasil já estão a ser prejudicadas, não é? Quer dizer, todo o apoio às traduções, por exemplo, não é? Etc. Até já ouvi dizer que os portugueses vão também começar a apoiar os autores brasileiros como apoiam os africanos. Portugal, caso não saiba, tem uma política excelente de apoio à tradução. Muito, muito boa. A tradução de autores... De autores de língua portuguesa, sim. E estiveram a apresentar este livro também no Brasil, O Terrorista Elegante. Qual é o ambiente que se vive por lá? É um ambiente de luto. Aconteceu de luto e estranho ao mesmo tempo, não é? Sim, mais de luto que de luta, não é? Sim, mas aconteceu uma coisa connosco muito estranha. Um senhor que estava no nosso lançamento no Rio, que começou a gritar contra o Bolsonaro. Aparentemente ele estava à direita do Bolsonaro e estava indignado por Bolsonaro não ter morto ainda os 30 mil pessoas que ele já anunciou que iria matar. E levantou-se, fez a saudação nazi e gritou Heil Hitler e saiu. Uns gritos de Heil Hitler. Mas quando não é isto, é as pessoas a chorarem. As pessoas choram, começam a falar e começam a chorar. É um ambiente muito pesado. Há uma viragem muito grande daquilo que nós entendíamos do Brasil como aquela terra de pessoas muito felizes, com muita alegria. De repente houve uma viragem muito crua disso, não é? O que acontece é que percebemos todos, e os brasileiros antes de nós, percebemos todos que o Brasil não é só aquele Brasil que nós julgávamos existir, não é? Só alegria, não é? E um país tolerante e um país cordial. Exatamente. E não, é outra. Esse outro Brasil também existe, não é? E, portanto, a boa notícia é que agora esse outro Brasil mostrou a cara e, portanto, também é mais fácil combatê-lo, não é? De forma séria, de forma... Mas, enfim, claro que é um choque grande perceber que esse Brasil existe e que tem a força que tem. Sim, houve um Brasil romantizado, idealizado, não é? Dentro do Brasil e fora do Brasil. E fora dele, sim. E este Brasil pelo qual tanto o Zé como eu nos apaixonamos esse era o Brasil que era só uma parte, que era só um lado, mas o outro lado já estava. Eu acredito é que este Brasil que nós amamos ainda é o Brasil dominante, não é? E, portanto, espero que este Brasil saiba resistir a esse outro anti-Brasil e que saiba vencer esse anti-Brasil. Mas é uma luta, é um combate. Mia Couto, o que é que acha? Veio do Brasil há poucos dias. Um mês quase no Brasil. Partilha da opinião do diagnóstico do José Eduardo Agualusa? Sim, partilho. E acho que há muito disso que agora aparece como uma postura política foi fabricado de uma maneira por via da presença deste puritanismo evangélico, não é, que trabalhou ativamente desde há muito tempo, não é, desde há mais de quase 20 anos, e que criou esta sustentação moralista, não é, que está ali presente, porque o que se está a manifestar, eu visitei várias escolas, por exemplo, é que grupos de pais pressionam a escola, e como a escola privada, sobretudo nas escolas privadas, se transformaram numa relação de prestação de serviço para um cliente, não, o pai passou a ser um cliente da escola. A pressão é tão forte
que faz com que se tirem livros de Jorge Amado, livros que têm alguma referência à sexualidade, ao aborto. Não, pior do que isso, às religiões de matriz africana, por exemplo, não é? Porque estas igrejas evangélicas estão em guerra contra a Igreja Católica, e em guerra séria, não é? O Bolsonaro está em guerra agora contra o Papa e contra a Igreja Católica, e estão em guerra contra as igrejas, contra as religiões de matriz africana, destruindo. Eles entram nos terreiros, destroem os terreiros. Acho que é o que se passa no Brasil e não pode ser noticiado de uma maneira, digamos assim, que dê conta do que é que nós, por dentro do Brasil, percebemos. É realmente uma espécie de uma invasão sistémica, não é? Sistémica desta censura, digamos, de tudo que seja liberdade do ponto de vista da produção de pensamento, daquilo que era o cultivo desta cultura da diversidade, não é? É muito preocupante. Eu vim muito inquieto. Sim. E é um ambiente realmente que lembra, é um ambiente pré-guerra civil, que nos lembra muito a nós dois, os ambientes em Angola e em Moçambique antes da guerra, ou de preparação para a guerra civil. As famílias estão divididas, os pais não falam com os filhos, os irmãos não falam uns com os outros, não há possibilidade de diálogo, as pessoas preferem já não dialogar, não é? É muito difícil reverter isso, não é? E nós sentimos isso diretamente, porque até quando se fala, quer com gente de esquerda ou de direita, mas tentando simplesmente dizer não, vocês têm que falar uns com os outros, não é? E construir uma frente alargada, exatamente, para combater esta coisa. E a verdade é que, infelizmente, a aposta do Bolsonaro é essa, de dividir as pessoas. Separar. De fazer essa separação. E está a conseguir. E olhando para Angola e para Moçambique tem agora eleições também. O que é que o futuro de Moçambique e de Angola vos desperta? Bom, começando por Moçambique, eu acho que há grandes interrogações, e estas eleições, mesmo que se passem, como é talvez o mais previsível, que a Frelimo volta a ganhar, o que se avizinha depois disso continua a ser um cenário cheio de interrogações, não é? De grandes perguntas, porque não há uma visão clara, como já houve antes, uma visão clara do quais são os programas, o que é que se pretende, não é? A curto, a médio prazo, e há essas indefinições que provocam núcleos de instabilidade, como por exemplo isso que está a acontecer no norte, não é? Que no norte de Moçambique, em Cabo Delgado, que há um grupo que nem sequer se percebe exatamente quem são, o que é que querem, não é? E é preocupante que há 2 anos que esses grupos estão semeando terror, e não se perceba, até agora não se perceba quem são, e o nome que se dá são insurgentes, portanto há todo um conjunto de incógnitas no centro. A Renamo finalmente se desmilitarizou, não é? Mas há um pedaço dessa Renamo que continua armada. Enfim, é preciso ainda deixar que essa poeira assente para a gente perceber que há um futuro mais claramente definido, não é? Há muitas questões em aberto. Em relação à Angola, faz agora 2 anos da presidência de João Lourenço. Houve avanços concretos no campo da democracia, ou seja, da liberdade de expressão, liberdade de manifestação, direitos humanos, isso sem dúvida alguma, mas a população espera mais, né? A população começa a ficar nervosa e ansiosa, porque os outros problemas graves que todas as pessoas enfrentam, desemprego, custo de vida, corrupção, etc., não estão a ser resolvidos, não é? Quer dizer, e nesse aspecto não melhorou muito, ou não melhorou quase nada, não é? Então há uma inquietação social em Angola, sem dúvida. Não melhorou quase nada, mas julgo que isso é uma opinião um pouco diferente de uma que já tinha apresentado há alguns meses. Portanto, parece haver aí uma desilusão. Não. A minha opinião é a mesma, que é, como eu disse, melhorou muito no campo da democracia, concretamente, da liberdade de expressão, sem dúvida alguma. Hoje eu acho que há uma abertura enorme em Angola, e isso é um facto. A sociedade civil também está mais organizada e mais combativa, mas à medida que os meses passam, há uma inquietação que se agudiza, porque os problemas concretos não parecem estar a ser resolvidos, não é? Quer dizer, é preciso que o Presidente João Lourenço consiga começar a dar respostas a isso. Não. Mesmo a questão da corrupção, é verdade, foram feitas algumas prisões, mas não parece haver uma orientação, não é? São coisas um pouco... Primeiro o Zé Nu, agora o filho do Zé Eduardo, depois acabou por ser solto e ir embora do país. Não se sabe muito bem o que aconteceu, não é? Porquê que isso aconteceu. Agora o general Zé Maria, mas é tudo, enfim, parece um pouco descoordenado e sem
sem nada muito firme, não é? O José Eduardo Agualusa vive em Moçambique atualmente? Na ilha de Moçambique, sim, no norte do país. Porquê é que foi viver para a ilha de Moçambique? Bem, eu sempre gostei muito da ilha, acho a ilha um lugar extraordinário sob qualquer ponto de vista, e por razões, enfim, a minha mulher é da ilha e a família dela é da ilha. O Mia continua em Maputo? Maputo, sim. Eu vivo lá desde 72, quando eu fui estudar para o curso universitário, para a universidade. Eu sou da Beira, sou de uma outra cidade, mas não havia universidade nessa altura, então desde que fui para Maputo nunca mais saí lá. E como está a Beira já agora? A Beira está... Bom, primeiro é preciso dizer que aquele primeiro diagnóstico, naquela previsão inicial que 90% da cidade tinha sido destruída, felizmente não é tão grave, é menos grave. Também aquela gente é uma gente muito combativa. Eu visitei a cidade 2 vezes depois do ciclone e vejo que as pessoas meteram mãos à obra. Uma foi logo a seguir, não é? Uma foi logo, eu nem saí do aeroporto, fiquei no aeroporto só, e os amigos é que me vieram a receber ao aeroporto. Nessa altura ainda havia uma visão muito catastrófica, né? De facto o ciclone causou mais estragos nas zonas vizinhas da cidade, e por onde ele teve uma incursão grande até quase ao Zimbábue, né? Atravessou toda aquela região do centro, mas a cidade ficou muito destruída e está ainda destruída naquilo que são infraestruturas, como as pontes e as estradas e os hospitais, etc. Mas por exemplo, a escola onde eu estudei com os meus irmãos, nós, através de apoio que recebemos por via de uma fundação de família que nós temos, conseguimos que ela fosse reconstruída e praticamente está nova agora, e eu, quando estive lá da última vez, já se estava a dar os últimos retoques e já está a funcionar. Já há ali 2.000 crianças que podem voltar às aulas, não é? E isso enche-o de orgulho também. Quase. É engraçado, estamos na rádio, esta entrevista está a ser filmada, não é? Mas nota-se muito em si que isso é algo que tem muito impacto. Sim, sem dúvida. Eu quase chorei quando vi a escola. Portanto, quando me chegaram as imagens da escola destruída, e depois agora quando fui lá e estive na escola, e ver que a escola está tão bonita como nunca esteve, de facto, né? Eu acho mesmo, quando eu andei nessa escola, que já foi há muitos anos, ela não... Tenho aquela ilusão de que era maior, como nós, quando somos crianças, parece que tudo tem outro tamanho, mas fiquei muito feliz, sobretudo também porque as escolas foram usadas, mesmo assim destruídas, foram usadas para centros de acomodação de gente que era refugiada, e portanto os meninos não podiam ter aulas e não tiveram aulas durante 2, 3 meses, não é? Então é muito bom ver como com as próprias forças, de maneira que inclusivamente estamos a fazer um documentário, um livrinho sobre como as pessoas que não têm direito a ter nome ou rosto, isso, foram os verdadeiros heróis daquela resistência, daquela resiliência para se... Também para que essas histórias não sejam esquecidas, não é? Isso também é importante para as próximas gerações. Sem dúvida. Perceberem onde é que chegaram. Essa é a intenção. E ontem conhecemos o Nobel da Literatura, 2 nomes neste caso. Faz sentido nós só termos ainda um autor de língua portuguesa reconhecido com o Nobel? Bom, tanta coisa que não faz sentido no prémio Nobel, que não sei. Não sei, eu acho que o critério, para mim, mas imagino que isto não esteja presente em nenhum prémio, assim, a nível internacional. O critério não pode ser tanto marcado por isso, por distribuir em função de áreas linguísticas ou de áreas políticas, ou seja o que for. Eu acho que o critério da qualidade literária, sim, deve prevalecer, de tal modo que se sobrepõe a todos os outros, não é? Mas quem tem mais experiência do que eu pertencer a júris de prémios é aqui o meu colega. Não, mas eu não concordo contigo no sentido em que o que acontece é que há muitos autores com qualidade. Com muita qualidade. Com muita qualidade, mas vamos dizer equiparáveis, não é? Quando se trata de prémios de carreira. E aí, quando tu tens autores equiparáveis, evidentemente que tens que considerar vários aspectos. Um deles é mesmo o campo linguístico. Quer dizer, realmente, se tens 10 autores de língua inglesa que foram premiados antes, é natural que procures autores de outras línguas. Mas isso é quando o primeiro critério não, claro, o primeiro critério tem que ser o da qualidade, mas é evidente que a um certo nível, quando se trata de... Já estás a falar de autores que são todos mais ou menos
têm todos grande qualidade, ou deviam ser, digo eu, não é? Sim. Deviam ser autores todos com grande qualidade. E aí, quando já tens 5, 6, 7, 8 autores de grande qualidade, aí entra outros critérios. tens que entrar. Mas tu e eu já estivemos, não é? tu e eu já estivemos em júris em que o primeiro critério não foi esse. O primeiro critério era porque agora dava jeito que fosse uma mulher, dava jeito que fosse de um certo país. Não, esse era o primeiro critério. Não, mas quando se diz dá jeito que seja num certo país, é também pensando nisso, que é, ok, já temos aqui autores comparáveis, não é? Então, se já foram, estás a falar de Camões, se já foram 4 autores portugueses, é natural que a seguir seja um brasileiro, não é? Se os africanos não estão a ser premiados há 10 anos, é natural que se procure um autor africano. Isso é natural. José Eduardo Agualusa, ontem um jornal fazia como título, foi um prémio paritário homem-mulher, porque se distribuiu o prémio Nobel de 2018 e 2019, mas ainda eurocêntrico. O que é que acha disso? Acho isso mesmo, eu concordo, quer dizer, é isso mesmo. Quer dizer, se você, é tudo que acabamos de falar até agora. Se você tem autores comparáveis em várias geografias, é natural que essa seja uma preocupação. É natural que seja. Quer dizer, se de repente... e a coisa das mulheres, homens, é a mesma coisa. Quer dizer, o prémio premiou em não sei quantas edições 4 ou 5 mulheres, ou 14, acho que foram, não é? Então é natural que procure mulheres que tenham a mesma qualidade, evidentemente. Dentro de toda esta gente que tem qualidade, é natural que se tente alcançar um equilíbrio. Como critério complementar eu aceito, mas quer dizer, não está... Eu acho que o critério da qualidade deve prevalecer absolutamente, não é? Portanto, sim, até porque vamos dizer, um autor, o que se está a premiar não é o cidadão, é o escritor. O escritor é um ser plural. O escritor não é homem, não é mulher, não é português, nem jamaicano, é tudo isso. Um escritor tem que saber ser, tem que conseguir entrar na pele de qualquer pessoa, não é? Então, o escritor é um ser plural, não é? Agora, é isso, quando você já tem isso tudo, considera que estes autores têm qualidade, todos eles têm grande qualidade, enfim, evidentemente com percursos distintos, e é bom que os livros tenham universos muito distintos também, mas quando tudo isso está já na mesa, a seguir tem que se começar a pensar na língua, na nacionalidade, etc, etc. Mia Couto e José Eduardo Agualusa foram os nossos convidados de hoje, nesta tarde em direto. Agradeço aos dois terem estado connosco. Obrigada. Muito obrigado.